17 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 101. Levante-se tradutor. Dragon Boat Translation editor. Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. As três pequenas bestas de estimação ganharam muito, mas Limbai também ganhou bastante. Ele descobriu que esse sistema era bastante perspicaz. Quando ele concedeu uma pequena quantidade de cultivo, poderia desencadear 100 vezes o retorno. Pelo contrário, quando a quantidade de cultivo transmitida era alta, não poderia ativá-la. Mas, mesmo assim, ele ganhou um total de 200 anos de cultivo ao transmitir o cultivo aos três animais de estimação. Ele cruzou o gargalo e alcançou o reino do grande mestre. Um grande mestre com um pouco mais de 20 anos provavelmente assustaria as pessoas até a morte. Pode-se dizer que foi inédito. Mesmo nos tempos antigos, havia muito poucas pessoas tão monstruosas quanto Limbai. Foi dito que durante os tempos antigos, a energia espiritual era muito abundante. Devido à energia espiritual entre o céu e a terra, todos nasceram com energia espiritual e abriram meridianos espirituais. Pode-se dizer que não havia pessoas comuns. Quando eram crianças, já estavam no estado Otian. Naquela época, pode-se dizer que havia inúmeras pessoas talentosas. Não era exagero dizer que, mesmo em comparação com aquela época, a velocidade de cultivo de Limbai estava muito à frente de todos os outros. Sentindo a energia espiritual abundante em seu corpo, Limbai acenou com a cabeça em satisfação. Olhando para o frasco de comprimidos vazio no chão, ele podia sentir o cheiro de uma fragrância persistente. Desta vez, foi realmente graças a Fooli. Caso contrário, levaria algum tempo para ele cultivar e chegar ao reino do grande mestre. Vamos! Limbai acenou para os três pequeninos irem embora. No entanto, não muito tempo depois que ele saiu, uma pequena sombra negra apareceu no local. Ele pegou o frasco de remédio vazio e cheirou com cuidado antes de desaparecer. Quando estava prestes a voltar para a sala de refino, ouviu vozes e risos vindos de não muito longe. Ei, olha esse tolo! Ele é tão engraçado. Ele acredita em tudo que eu digo. Acho que se eu pedir a ele para pular do penhasco, ele pode pular sem hesitar. Exatamente. Menti para ele que a lama era uma pílula que poderia reabastecer seu corpo e curar sua doença. No entanto, esse tolo realmente comeu. Você não acha engraçado? Eu não esperava que esse idiota soubesse se gabar. Ele disse que tinha algumas pílulas de alta qualidade em suas mãos, mas as deu ao irmão mais velho como um presente de boas-vindas. Ele é simplesmente louco e estúpido. Limbai originalmente queria sair, mas algumas palavras-chave flutuaram. A pessoa de quem eles estavam falando parecia ser tolo Li, e ele não pôde deixar de franzir a testa enquanto se aproximava. Estas eram algumas pessoas da Associação Alquimista. Com base em suas roupas e fichas de madeira, eles provavelmente eram alquimistas da terceira série. Eles formaram um círculo, e Fooli estava deitado no chão. Eles falaram para persuadi-lo, tolo Li. Contanto que você rasteje por aqui, nós lhe daremos pílulas medicinais de grau divino muito poderosas. Depois de dizer isso, ele apontou para sua virilha e casualmente pegou um punhado de terra do chão. Tolo lhe disse muito ingenuamente, pílula medicinal de grau divino? Você está falando sobre o tipo que pode torná-lo um imortal depois de comê-lo? Todos se entreolharam e depois caíram na gargalhada. Eu estou morrendo de rir. Vocês ouviram isso agora? Esse tolo sabe até sobre a pílula medicinal que torna alguém imortal. Parece que ele ainda sabe bastante. A pessoa na liderança abafou o riso e disse, isso mesmo. Se você comê-lo, poderá alcançar o grande Dao e se tornar um imortal. Apresse-se e rasteje através dele. Daremos a você depois que você rastejar por ele. Tolo Li era louco e tolo. No entanto, houve momentos em que sua mente estava ligeiramente iluminada. Ele olhou para a terra preta em suas mãos, imediatamente, balançou a cabeça e disse, você está mentindo. Esta não é uma pílula medicinal de grau divino. Comi agora há pouco e estava com um gosto terrível. Depois disso, ele parecia ter pensado em algo. Ele bateu palmas e riu alto. Vocês são os tolos.
Você realmente acreditou nas histórias das lendas? Alcançar o grande Dao e se tornar um imortal? A pílula divina não foi nem um pouco refinada. Ele dançou em volta dos poucos e cantarolou uma balada desconhecida. As letras não formavam palavras e as frases não formavam frases. Ninguém sabia o que ele estava cantando. Quando alguns deles viram que na verdade estavam sendo provocados por um tolo e ridicularizados, eles imediatamente ficaram furiosos por causa da humilhação. Eles jogaram o solo em suas mãos. Você está brincando com a gente? Hoje, você tem que rastejar sobre a virilha hoje, não importa o que. As outras pessoas se moveram juntas e jogaram Fooli no chão. Seu rosto estava coberto de sujeira e seu corpo ainda mais sujo. Tolo lhe balançou a cabeça desesperadamente. Não estou rastejando para baixo, não estou rastejando para baixo. Até um coelho morderia alguém quando estivesse ansioso. Ele mordeu o pulso da pessoa ao lado dele. Ah! Essa pessoa gritou e de repente soltou sua mão. Olhando para as marcas de dentes em sua mão, até o sangue escorria. Seu rosto escureceu e ele disse com raiva: "Você está cortejando a morte." Ele acenou com a mão e uma corrente de poder espiritual explodiu. Se atingisse o tolo Li, ele provavelmente sofreria muitos ferimentos. "Não me bata." Tolo Li cobriu a cabeça com as mãos habilmente e depois se agachou no chão. Seu corpo inteiro se curvou para proteger suas partes importantes, mas a maior parte estava exposta. Embora seu corpo estivesse sujo e não pudesse ser visto claramente, algumas velhas feridas podiam ser vistas vagamente. Claramente, ele havia sido espancado muito no passado. Uau! No entanto, uma luz divina disparou do lado e bloqueou na frente de Fooli, cancelando o poder espiritual. Quem é esse? Todos rapidamente viraram a cabeça para trás. A dor familiar não caiu sobre seus corpos. O tolo lhe soltou lentamente as mãos e abriu os olhos. Depois de ver claramente quem era, ele de repente pulou do chão e correu em direção a Lin Bai como se tivesse visto seu salvador. Irmão sênior mais velho. Irmão sênior mais velho. Essas pessoas se entreolharam. Eles olharam para Lin Bai com olhos estranhos. Eles não sabiam de onde ele tinha vindo. Por que não via essa pessoa antes? Esse idiota realmente tem um irmão mais velho? Tolo Li se escondeu atrás de Lin Bai e cuidadosamente colocou a cabeça para fora. Ele apontou para eles e disse: "Irmão mais velho, eles me intimidaram agora e até mentiram para mim que haviam refinado uma pílula medicinal de grau divino." Lin Bai não sabia se riu ou chorava quando seu olhar pousou naquelas pessoas. Deixando de lado o fato de que ele devia um favor ao tolo Li, se não fosse por aquele frasco de comprimidos medicinais, ele poderia nem ter conseguido romper agora. "Quem é você? Qual é a sua relação com esse tolo?" Lin Bai disse com indiferença. "Mesmo estranhos que não se conhecem não serão capazes de suportar quando virem vocês intimidando um idiota com retardo mental." Eles sorriram friamente. "Então parece que não há relacionamentos entre vocês dois. Por que você ainda está tentando ser um herói e defendendo um tolo?" Um deles pareceu reconhecer Lin Bai. "Eu me lembro agora. A última vez que o mestre de alquimia Shen trouxe alguém de volta, parecia ser ele. Ouvi dizer que ele iria competir com o discípulo do mestre de alquimia Zong." O líder do grupo imediatamente mostrou uma expressão de desprezo. "Quem eu pensei que era? Ele acabou de entrar na associação de alquimistas. Se você sabe o que é bom para você, saia rapidamente. Caso contrário, daremos uma surra em você também." Essas pessoas estavam do lado de Zongaura, então não tinham medo de Shen Yan. Afinal, Zongaura e Shen Yan tinham um antigo rancor, o que fazia com que as pessoas de ambos os lados não se dassem bem. Ocasionalmente, haveria uma discussão. Lin Bai estava com preguiça de discutir com eles. Ele trouxe Fooli e estava prestes a sair. "Espere, você pode sair. O tolo Li deve ficar." Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 102. Batalha. Tolo Li inconscientemente agarrou a manga de Lin Bai, com medo de ser abandonado. "Irmão mais velho, infelizmente." Lin Bai deu a ele um olhar reconfortante e se virou para olhar para aquelas pessoas arrogantes. "E se eu não concordar?"
Essas pessoas não esperavam que Lin Bai fosse tão dominador e imediatamente ficaram furiosos. Você é apenas um recém-chegado. Como ousa se intrometer em nossos negócios? Você não quer mais viver. Se eu não lhe ensinar uma lição, temo que você estará cavalgando em nossas costas no futuro. Outra pessoa disse em um tom estranho: não me diga que você acha que pode fazer o que quiser só porque tem o apoio do alquimista Shen. Tão arrogante. Lin Bai olhou para eles friamente. Então o que vocês querem? Claro, no momento em que ele terminou de falar, alguns deles fizeram seus movimentos. 3 fluxos de poder espiritual foram liberados ao mesmo tempo, indo na direção de Fouli e Lin Bai. Lin Bai desenhou um escudo protetor transparente. Como tolo Liu seguiu passo a passo. Foi realmente um obstáculo. Lin Bai instruiu: vai e encontre um lugar seguro para ficar ao lado para que você não se machuque. Ele então se afastou obedientemente e gesticulou com as mãos e os pés como se estivesse preocupado que Lin Bai não fosse capaz de lidar com eles. Já que você ainda tem tempo para se importar com esse tolo, por que não se preocupa mais com você mesmo? A pessoa na liderança parecia ser a mais poderosa entre eles. Ele formou um selo com as mãos e instantaneamente, uma luz brilhante brilhou intensamente. Um pequeno caldeirão apareceu no ar. Todo o seu corpo estava coberto de chamas, como se fosse condensado da essência extraída das chamas. Os demais companheiros revelaram olhares invejosos e espantados. Parece que a técnica de cultivo do caldeirão do irmão mais velho Qian melhorou bastante. Vamos dar uma lição a esse pirralho. O caldeirão de Qian parecia extremamente grosso e pesado, mas era extremamente flexível quando usado. Ele girava em alta velocidade, como se fosse um sol que nunca se põe. Ele olhou para Lin Bai e zombou: eu vou te ensinar uma lição hoje. No futuro, não se meta nos negócios dos outros, para não se envolver. Lin Bai tinha ouvido falar que, para se conectar ao caldeirão e tornar mais fácil refinar as pílulas e controlar a temperatura do caldeirão, alguns alquimistas usariam como sua arma natal para alcançar o reino de Seon com o caldeirão. Claramente, Qian fez isso. No entanto, nem todos os caldeirões podem ser usados como artefatos mágicos natais. Parecia que Qian ainda tinha algumas habilidades. É assim mesmo? Então eu gostaria de experimentá-lo. Ele não esperava que a expressão de Lin Bai permanecesse inalterada. Ele não deu sinais de medo. Qian bufou friamente. O enorme caldeirão no ar lançou inúmeras chamas, formando um dragão de fogo que subiu em direção a Lin Bai. A temperatura no ar subiu de repente. Mesmo as plantas próximas a ele não resistiram à alta temperatura. Suas folhas se enrolaram e gradualmente ficaram pretas. Lin Bai estendeu a mão. Sob os olhares incrédulos de todos, ele de repente agarrou a cabeça do dragão. Era como se as chamas fossem apenas uma exibição e não pudessem causar nenhum dano a ele. Todos ficaram estupefatos. Embora Qian fosse um alquimista de 3º grau, ele já havia quase tocado o limiar do 4º grau. Além disso, esta fornalha era sua arma natal. As chamas não eram de pouca importância e podiam até assumir a forma de uma fera. No entanto, Lin Bai agarrou o dragão de fogo com as próprias mãos. Ele era realmente uma pessoa implacável. Isso é tudo que você tem. Lin Bai curvou os lábios. Seu tom era calmo, mas as palavras que saíam de sua boca eram cheias de ridículo. Sem dúvida pisoteou os rostos de Qian e dos outros. Seus rostos ficaram verdes e brancos. Qian rangeu os dentes e disse: não seja tão arrogante. O dragão de fogo de repente ficou maior e mais uma vez se libertou da restrição de Lin Bai. Ele voltou ao topo do caldeirão e se enrolou em torno dele, olhando para Lin Bai perigosamente. Ao mesmo tempo, o corpo do caldeirão tremeu e uma voz melodiosa veio do horizonte. Tornou-se cada vez maior, lançando uma sombra sobre Lin Bai como uma montanha verde dos tempos antigos, como se estivesse prestes a suprimi-lo aqui. Suprimir. Qian recitou o encantamento silenciosamente, e a velocidade do caldeirão também se tornou cada vez mais rápida, não dando tempo para as pessoas reagirem. Era como um meteoro caindo. Bang! Apenas o som da terra tremendo e das montanhas tremendo podia ser ouvido.
Como esperado, Limbai foi suprimido sob o caldeirão. Com esta minha técnica de supressão de caldeirão, mesmo que você tenha grandes poderes, você ainda não pode escapar. Apenas fique lá obedientemente. Quando eu estiver de bom humor um dia, vou deixar você sair de novo. Quando todos viram essa cena, não puderam deixar de estalar a língua maravilhados. O irmão mais velho Qian é realmente incrível. Precisávamos dar uma lição a esse garoto. Pensávamos que ele era forte, mas ele é mais ou menos. Quão arrogante ele era agora. O irmão mais velho Qian realmente tem seus caminhos. Com tais habilidades, ele definitivamente conseguirá o primeiro lugar na próxima competição de novatos da Associação de Alquimistas. Isso mesmo. Eu quase pensei que ele era invencível. No final, ele ainda teve que ficar lá obedientemente. Se você tem habilidade, então saia. Não muito longe, Tolo Li viu esta cena e tropeçou. Ele continuou resmungando: irmão mais velho, o que há de errado? Ele deu um tapa no caldeirão com força, sua expressão extremamente confusa. Ele até quis usar as mãos para abri-lo, mas foi em vão. O caldeirão não se mexeu. Qian e os outros pareciam estar olhando para um macaco. Suspiro: olhe para este tolo. Ele é realmente muito ingênuo. Eles riram alto, como se tivessem encontrado uma nova diversão. Seu irmão mais velho realmente não poderá sair desta vez. Tolo Li perseverou. Enquanto batia no caldeirão com força, ele reclamou para eles: vocês estão falando besteira. O irmão mais velho definitivamente poderá sair. Este seu pequeno caldeirão quebrado não é nada. Seu caldeirão é o mais poderoso. Qian e os outros não sabiam que ele havia cuspido em seus rostos. Eles se lembraram de que haviam sido mordidos por esse tolo agora há pouco, e agora seus ferimentos ainda doíam. Os novos e velhos rancores se combinaram. Parece que você também precisa aprender uma lição. Por que não te envio para acompanhá-lo? Essa pessoa disse sinistramente. Ele puxou o cabelo de Tolo Li e o jogou ferozmente no chão. No entanto, ninguém notou que o caldeirão originalmente intacto, na verdade, tinha uma rachadura despercebida. Essa foi a marca que o Tolo Li acabou de bater. Embora não fosse atraente, se alguém não observasse com cuidado, era muito fácil ignorá-lo. Era preciso saber que, embora este caldeirão não fosse um artefato mágico de alto nível, também era um tesouro raro. No entanto, Foley só deu um tapa algumas vezes e realmente quebrou. Foi o suficiente para chocar a todos. Irmão mais velho, mesmo sendo pisoteado sob seus pés, Tolo Li ainda perseverou e rastejou em direção ao caldeirão. No final, ele foi empurrado para trás por Qian e os outros repetidamente. Era como se estivessem chutando uma bola. Que irmão mais velho! Ele não pode nem se proteger agora. Se você tiver habilidade, peça a ele para sair e salvá-lo agora. No momento em que sua voz caiu, todos viram o caldeirão tremer violentamente. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 103. Pequeno verde e pequeno vermelho mudam o que está acontecendo. Qian e os outros ficaram chocados. Eles não sabiam o que estava acontecendo. O caldeirão tremia cada vez com mais violência. Ele estava subindo lentamente, como se algo estivesse levantando do chão. Os poucos arregalaram os olhos e viram um canto preto no chão. Olha, o que é isso? Um deles disse em estado de choque. Qian olhou na direção para a qual apontava. Os padrões pretos estavam espalhados por todo lugar e pareciam montanhas e rios, exalando uma aura misteriosa e antiga. Isso deu às pessoas uma pressão invisível. Alguém disse em certo: parece ser um casco de tartaruga. Os olhos de todos se arregalaram. A coisa na frente deles era diferente do casco de tartaruga que eles normalmente viam. Qian não pôde deixar de gritar. Mesmo o casco de uma tartaruga de ferro negro da 9ª série não é tão grosso e pesado. Que diabos é isso? Uma pequena cabeça apareceu e seus olhos do tamanho de um feijão olhavam friamente para todos. Quem mais além de Little Black poderia ser? Seus olhos revelavam um desdém humano, como se todos à sua frente não passassem de formigas. Fazia o couro cabeludo das pessoas ficar dormente.
Depois que viram claramente a criatura à sua frente, suas expressões ficaram ainda mais surpresas. É mesmo uma tartaruga. No entanto, tal tartaruga estava simplesmente além do senso comum. Ele carregava o caldeirão e lentamente se levantou. Seu corpo era claramente um círculo menor que o caldeirão. No entanto, ainda carregava o caldeirão sem esforço. Era como se não houvesse peso nas costas. Tudo o que havia ali era uma pequena flor. Limbai ficou ao lado e olhou para Kenran e os outros com um meio sorriso. Estrondo. Little Black de repente exerceu força para cima, e o caldeirão imediatamente caiu para o lado e se espatifou no chão. Se Kenran e os outros não tivessem se esquivado a tempo, já teriam os pés esmagados. Limbai limpou a poeira de seu corpo e disse zombeteiramente: "Isso é tudo que você tem." O dano não foi grande, mas foi extremamente ofensivo. Os outros se entreolharam e olharam para o rosto indiferente de Limbai. Por alguma razão, eles começaram a se encolher. Eles não puderam deixar de puxar a manga de Kenran e dizer: "Irmão mais velho Ken, vamos esquecer isso. Essa pessoa parece muito estranha." Kenran de repente se libertou. "Existem alguns de nós. Não me diga que temos medo dele quando está sozinho. Se isso for divulgado, como as pessoas da Associação Alquimista nos verão, onde estaremos nosso rosto?" Este motivo parecia estar certo. Os poucos não disseram mais nada. Eles cerraram os dentes e disseram: "Vamos fazer isso juntos. Não acredito que, não importa o quão poderoso ele seja, ele pode lutar contra 3 pessoas ao mesmo tempo." Kenran moveu suas mãos e o caldeirão original flutuou no ar mais uma vez. O interior do caldeirão estava fervendo e emitindo muito ar quente. Uma enorme bolha emergiu do topo do caldeirão. Parecia um pouco assustador, pois era lava. Até o ar ficou distorcido devido à alta temperatura. A lava desta vez foi muito mais poderosa do que o dragão de fogo de antes. As chamas subiram ao céu e fizeram o rosto de Kenran ficar vermelho. "Vou cozinhar você e sua tartaruga juntos e fazer uma ótima sopa tônica. Não acredito que você aguente uma temperatura tão alta." A lava rolante surgiu. Os outros também não esperavam que Kenran tivesse tal truque. Eles exclamaram um após o outro: "Irmão Senhor Ken, de onde você tirou essa lava? Parece tão poderoso." "Eu descobri quando estava em um treinamento experimental. Descobri que esse magma é extremamente extraordinário e tem muita energia espiritual. Pode ser usado como fogo iniciado ou adicionado ao processo de refino. Acontece que eu tenho uma ferramenta útil em minhas mãos, então eu a colecionei." O magma rolou. Inicialmente, eles pensaram que Limbai escaparia novamente desta vez. No entanto, uma luz vermelha brilhou e as penas douradas da cauda desenharam um belo arco no ar. O que apareceu na frente de Kenran era um pássaro luan escarlate incomparavelmente grande. O luan escarlate sugou ferozmente e toda a lava foi realmente sugada para seu estômago. A cor de sua pelagem ficou ainda mais brilhante, como se tivesse sido temperada por algo. Ele lambeu os lábios de uma maneira humana. Parecia que ainda queria mais. Bateu as asas e gritou, como se dissesse: "Mais." Kenran olhou para o caldeirão. Não sobrou uma única gota de lava. Seu olhar estava quase sangrando. "Por que não há mais? Maldito seja, pássaro fedorento." Limbai ainda estava adicionando combustível ao fogo. Ele disse sinceramente: "Obrigado pela lava. Meu animal de estimação está muito satisfeito." Isso deu às pessoas a sensação de que era um ataque do qual ele se orgulhava. Aos olhos de Limbai, era apenas um pequeno lanche para seu animal de estimação. Kenran revirou os olhos e quase desmaiou. A coisa preocupante ainda estava por vir. "Pretinho, é a sua vez." Uma sombra negra brilhou no céu. Antes que eles pudessem reagir, o casco da tartaruga de Little Black já havia colidido com o caldeirão. Bang! O som abafado quase rompeu os tímpanos de todos. O grosso casco da tartaruga colidiu com o caldeirão, formando um enorme padrão que rapidamente se espalhou como uma teia de aranha. Todos ficaram estupefatos. Tudo aconteceu em um piscar de olhos, e o caldeirão de Kenran se partiu em inúmeros pedaços pequenos. "Meu caldeirão!"
Qianhan gritou de dor e cuspiu uma grande quantidade de sangue ao mesmo tempo. Este caldeirão era seu artefato mágico natal. Agora que o caldeirão foi destruído, seu corpo também foi afetado até certo ponto. Pode-se dizer que a sua vitalidade foi muito prejudicada. Ele definitivamente não seria capaz de se recuperar até pelo menos 10 dias a meio mês. Muito bom. Eu me lembrarei de você. Qianhan olhou ferozmente para Lin Bai como se estivesse olhando para seu inimigo novamente. No entanto, Lin Bai deu de ombros com indiferença. Há muitas pessoas que se lembram de mim. Não me importo com o extra. Qianhan cuspiu outro bocado de sangue, mas desta vez ele estava com raiva. Vamos. Depois que ele disse isso, ele se virou e saiu com a ajuda dos outros. Quando Tolo Li viu essa cena, ele pulou alegremente do lado. Isso é ótimo. O irmão mais velho afugentou os bandidos. Lin Bai virou a cabeça. Sua expressão era pensativa. Embora a defesa de Little Black fosse extremamente alta, seu ataque atual não foi suficiente para quebrar completamente o caldeirão de Qianhan. O caldeirão de Qianhan deveria ter sido afetado por algum tipo de força externa antes, e foi por isso que foi tão facilmente quebrado por Little Black. Seu olhar caiu sobre Tolo Li. Quando ele estava preso, se bem se lembrava, Tolo Li havia usado toda a sua força para quebrar o caldeirão, como se quisesse salvá-lo. As duas mãos de Tolo Li estavam vermelhas e inchadas. Lin Bai sentiu que sua ideia era um pouco ridícula. Como isso pode ser causado por você? Devo estar pensando demais. Deve ter sido um acidente, por isso havia uma falha oculta. Se Foali realmente tivesse essa habilidade, como ele poderia ser intimidado tão miseravelmente? Não importa o que aconteça, eu tenho que agradecer a você. Lin Bai fez uma pausa e acrescentou, e aquele seu frasco de comprimidos foi uma grande ajuda para mim. Tolo Li inclinou a cabeça como se não entendesse o que ele estava dizendo. Esqueça, você não vai entender mesmo se eu te contar isso. Tolo Li bateu palmas e começou a enlouquecer novamente. Ele continuou gritando, irmão mais velho. Espere. Por que você me chamou de irmão sênior mais velho? O Tolo Li fez ouvidos moucos para ele. Ele gritou enquanto corria e desapareceu sem deixar vestígios novamente. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 104. Campo de ervas destruído. Lin Bai não pôde deixar de balançar a cabeça ao ver o tolo em tal situação. Ele provavelmente não conseguiria arrancar nada dele, mesmo que pedisse. Quando estava para sair, percebeu que faltava um pouco de luz nos arbustos, como se algo tivesse caído ali. Ele se aproximou e pegou. Um calafrio invadiu seu coração, mas foi passageiro. Lin Bai franziu a testa. Aquela coisa era preta como breu e extremamente suave ao toque. Provavelmente era um pingente de jade ou algo assim. No entanto, metade dela estava faltando e parecia ter algum tipo de criatura esculpida nela. Lin Bai tocou o padrão. Tinha bordas refinadas e parecia muito feroz. Ele não sabia que tipo de criatura era, porque restava apenas metade dela e foi quebrada em um ponto crítico. Por enquanto, ele não sabia dizer se era um pingente de jade ou não. Ele o segurou na mão e o estudou cuidadosamente. Só então percebeu que havia outra foto no verso. No entanto, as linhas estavam confusas e a imagem estava um pouco embaçada. Ele não sabia dizer se estava desenhado assim ou se alguém o havia danificado tanto. Será que eles deixaram cair? Depois de olhar para ele por um longo tempo, ele ainda não conseguiu encontrar nada significativo. Além disso, não houve nenhuma flutuação de energia espiritual vindo dessa coisa. Estava escuro como breu e parecia um pedaço de metal. Lin Bai não se preocupou em se importar muito com isso, então ele convenientemente o colocou no bolso. Depois de voltar para seu quarto, Qianhan pegou o remédio sagrado de cura que ele havia estimado por muitos anos e engoliu alguns deles com força. Só então seu rosto recuperou um pouco de sua cor avermelhada. Eles confiaram no fato de que seu nível de cultivo não era ruim. Eles eram alquimistas da terceira série. Qianhan avançou rapidamente para a quarta série. Ele não apenas tinha alguém para apoiá-lo, mas também costumava enlouquecer na associação de alquimistas e intimidar os fracos.
Eles tiveram que pegar as boas plantas herbáceas primeiro. Ninguém ousou desobedecê-lo. Se alguém o desobedecesse minimamente, ele pensaria em maneiras de zombar dos outros e até pediria aos discípulos de baixo nível que lhe fornecessem coisas boas. Ele alegou que isso era uma demonstração de respeito por seu irmão mais velho. Isso fez os outros novos alquimistas sofrerem indescritivelmente. Uma vez que resistissem ou recusassem, eles atrairiam a vingança desse grupo, então eles só poderiam abaixar a cabeça em frustração. No entanto, eles não esperavam chutar uma placa de ferro para Lin Bai. Qianhan meditou por um momento antes de abrir os olhos lentamente. Eu realmente não aguento isso. Se este assunto se espalhar, para onde irá nossa face no futuro? Seu companheiro ao lado dele revelou um olhar desamparado e disse cuidadosamente, mas não podemos vencê-lo. O olhar de Qianhan era como uma faca quando ele casualmente olhou para ele. Você é estúpido. Só porque não podemos vencê-lo não significa que outros não possam. Podemos pedir ajuda externa. Outra pessoa disse, por que simplesmente não esquecemos isso? É melhor deixar para lá. Ouvi dizer que ele vai lutar com Zoruibo de qualquer maneira. Nesse momento, nem precisaremos lutar. Zoruibo era discípulo de Zungaoran. Qianhan parecia ter pensado em algo e sorriu friamente. Antes que ele pudesse pensar em como lidar com a Lin Bai, na manhã seguinte, um jovem discípulo entrou correndo em pânico. Irmão Senhor Qian, algo ruim aconteceu. Neste momento, o céu ainda não havia se iluminado. Qianhan, que havia sido perturbado em seu sonho, de repente ficou um pouco impaciente. O que é tão ruim? Se houver alguma coisa, podemos falar sobre isso mais tarde. Eu não disse que preciso me recuperar nos próximos dias. Se não houver mais nada, não me perturbe. O rosto do discípulo estava pálido enquanto ele gaguejava. Sim, algo aconteceu no campo de ervas. Ao ouvir esta notícia, Qianhan nem se preocupou em calçar os sapatos. Ele correu apressadamente para o campo de ervas para dar uma olhada. A cena diante de seus olhos fez sua visão escurecer. Ele sentiu o sangue ferver em seu coração e quase cuspiu outro bocado de sangue. O santo remédio de cura que ele havia consumido ontem foi consumido por nada. Não apenas seus ferimentos pioraram, mas o incidente no campo de ervas foi tão sério que não apenas Qianhan, mas os outros discípulos relacionados também não conseguiram escapar. Afinal, o dono do campo de ervas tinha um status extremamente alto na associação de alquimistas. Agora que ele estava em uma missão, se ele voltasse para ver tal cena, o final deles não seria bom. Pensando no castigo que poderiam receber, os rostos de alguns deles empalideceram. Acabou agora. Quem é tão perverso para fazer tal coisa? A expressão de Qianhan era feia. Como se tivesse pensado em algo, uma figura apareceu em sua mente. Definitivamente é ele. Além dele, ninguém mais fará tal coisa. Inicialmente, Lin Bai pensou que Qianhan e os outros parariam por alguns dias depois de receberem uma lição. Ele não esperava que eles viessem procurá-lo agressivamente no início da manhã do dia seguinte. Lin Bai, saia daqui. A porta foi martelada com tanta força que fez barulho de batida. Ele tremeu loucamente. Com uma força tão forte, provavelmente desmoronaria após alguns golpes. Antes que Lin Bai pudesse reagir, as pessoas do lado de fora da porta ficaram com medo de que ele fugisse. A porta caiu no chão com um bang. O olhar de Lin Bai estava ligeiramente frio quando ele olhou para o grupo de pessoas que havia invadido. Os que os lideravam eram o grupo de Qianhan de ontem. Houve também algumas caras novas. Provavelmente eram os ajudantes que ele havia chamado. Essas pessoas tinham expressões hostis. A expressão de Qianhan estava ainda mais distorcida, como se os dois tivessem uma rivalidade irreconciliável. O que você está fazendo tão cedo? Qianhan zombou. O que estamos fazendo? Eu ainda quero te perguntar o que você está fazendo. Por que você começou a agir de forma atroz e se vingar maliciosamente só porque é forte? Você realmente acha que fez isso sem que ninguém soubesse? Ao ouvir isso, Lin Bai franziu a testa. Do que você está falando? Os olhos de Qianhan pareciam estar sangrando. Ele cerrou os dentes e disse, você ainda está fingindo ser estúpido.
Devo dizer que as suas habilidades de atuação são muito boas. Acredite ou não, vou fazer você realmente estúpido agora. Vou fazer você enganar a empresa de Lee. Os outros também pareciam indignados. Irmão Sr. Khan, por que estamos perdendo nosso tempo conversando com essa pessoa? Vamos apenas pedir aos anciãos da sala de aplicação da lei para virem e ver o que ele fez. Vamos espancá-lo e ele vai confessar. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 105. Quem fez isso? Quanto mais Lin Bai ouvia, mais confuso ele ficava. Ele viu alguns estranhos na multidão. Ele não os tinha visto ontem, mas eles pareciam zangados e amargos. Além de Qian Han, ele tinha certeza de que não havia ofendido essas pessoas. Ele não entendia por que eles eram os mesmos. Posso perguntar por que você está dizendo isso? O que eu fiz para deixar todos vocês assim? Essa pessoa avaliou Lin Bai e bufou com desdém, olhando como você está vestido com roupas tão elegantes. Não esperava que você fizesse uma coisa tão sem vergonha. Se você se atreveu a fazer isso, por que não se atreve a admitir? Qian Han disse em voz alta, porque ele está simplesmente tentando sofismar e se safar. Este grupo de pessoas correu e disse que Lin Bai era culpado e o acusou por um longo tempo. Ele não entendia nada do que eles estavam dizendo. A expressão de Lin Bai escureceu e sua voz estava extremamente fria. Então me diga que crime eu cometi. Uma aura fria foi emitida de seu corpo, assustando a todos. Eles se entreolharam e disseram, acho que você não vai chorar até ver o caixão. Se você tem habilidade, venha conosco. Vamos. Depois de dizer isso, Lin Bai saiu da sala. Ele não temia que fosse uma conspiração de Qian Han e dos outros. Eles estavam tentando difamá-lo. Afinal, sua força havia aumentado muito e ele tinha a capacidade de se proteger. Ele queria ver o que essas pessoas estavam fazendo. Os outros se entreolharam e seguiram de perto. Lin Bai seguiu Qian Han e sentiu que essa estrada era um tanto familiar. Era a direção para o campo de ervas. Ele tinha vindo aqui uma vez antes, então ele teve alguma impressão disso. No entanto, por causa dos problemas causados pelos três pequeninos depois, isso causou muitos problemas para Shen Yan. Qian Han disse com uma voz profunda, olha o que você fez. O que ele viu foi uma bagunça. Todo o solo do campo medicinal havia sido revirado. As raízes e caules dessas plantas foram todos arrancados e expostos do lado de fora. Quando Qian Han descobriu, já era tarde demais. Mesmo a ressuscitação não poderia salvá-los. Alguns deles estavam faltando algumas folhas, e alguns deles estavam faltando alguns galhos. Ao todo, as partes mais essenciais foram todas perdidas. Talvez o instigador tenha perdido a paciência no final e apenas os tenha jogado fora sem tocá-los. Quanto às ervas medicinais que eram melhores, não havia vestígios delas. Eles provavelmente foram levados embora. Olhando para a cena à sua frente, Lin Bai sentiu que era de alguma forma familiar. Esse tipo de modus operandi parecia ter acontecido de novo alguns dias atrás. Vendo que Lin Bai não falava, Qian Han zombou e disse, o que você tem a dizer agora? Se não foi você quem fez isso, quem mais poderia ser? Esta área estava sob a responsabilidade de Qian Han. Se houvesse algum problema, os superiores provavelmente encontrariam problemas com eles. Portanto, quando se levantaram pela manhã, correram imediatamente ao ouvir a notícia. A primeira pessoa em quem pensaram foi Lin Bai. Eu tive uma discussão com você ontem, e nós nos separamos em condições ruins. À noite, você deliberadamente se vingou de mim e danificou o campo de ervas a tal estado. Você é muito rápido. Quanto mais Qian Han pensava sobre isso, mais ele sentia que a possibilidade era muito alta. Um sorriso malicioso apareceu no canto de sua boca. Lin Bai, você destruiu o campo de ervas maliciosamente e até tentou me incriminar. De que crime você deveria ser culpado? Lin Bai sorriu friamente. Se eu acho que você deliberadamente armou uma armadilha para me incriminar. Qian Han parecia ter ouvido uma grande piada. Eu enquadrei você? Lin Bai, você pensa muito bem de si mesmo. Por que eu pagaria um preço tão alto apenas para emoldurar uma figura pequena como você? Não tenho nada melhor para fazer?
Você ainda quer reclamar quando está prestes a morrer? Você sabe que este campo de ervas pertence a esse mestre. Receio que você nem saiba como vai morrer. Isso mesmo. Se você for sensato, apresse-se e confesse o crime. Caso contrário, teremos que convidar o ancião do salão de aplicação da lei para defender a justiça. Vamos ver se você ainda se atreve a ser tão arrogante. Ouvi dizer que foi ele quem bagunçou o campo de ervas do alquimista Shen da última vez. Ele também guarda rancor do irmão mais velho Qian. Quem mais poderia ter feito tal coisa por vingança além dele? A multidão estava sussurrando entre si, olhando para Lin Bai com um olhar extremamente hostil. Vendo que a multidão estava ficando com raiva, Lin Bai não pôde deixar de franzir a testa. Pelo tom de Qian Han, esse campo de ervas também não era dele. Ele estava apenas ajudando alguém a administrá-lo. Além disso, o histórico dessa pessoa era bastante grande. Fora isso, os campos de ervas ao redor também foram danificados. Se Qian e os outros quisessem incriminá-lo, não teriam destruído os campos de ervas de outras pessoas. Além disso, o dano foi tão grave. Se eles tivessem perdido algumas ervas preciosas, ainda havia espaço para redenção. No entanto, não havia necessidade de pagarem tal preço para incriminá-lo. Eles não eram tolos. Pensando nisso, Lin Bai ficou um pouco confuso. Se não foi Qian Han, então quem foi? Ele não pôde deixar de pensar na cena em que o campo de ervas de Shenyan foi destruído da última vez. Vendo que Lin Bai estava em silêncio, Qian Han não conseguia parar de rir friamente. As evidências e testemunhas estão todas aqui. Vamos ver como você vai se defender desta vez. Eu não fiz isso. Não tenho nada para fazer depois de comer o suficiente. Não há necessidade de eu destruir o campo de ervas apenas para me vingar de um oponente derrotado como você. Isso só está criando problemas para mim. A expressão de Qian Han congelou e então seu rosto ficou vermelho como um camarão cozido. Ninguém sabia se ele estava com raiva ou envergonhado, mas de repente ele foi exposto por Lin Bai. Pode-se dizer que ele perdeu muito prestígio. As pessoas ao seu redor tinham expressões diferentes. Qian Han geralmente era arrogante e costumava se exibir. Os outros já estavam acostumados. Eles ficaram extremamente surpresos ao vê-lo recebendo uma lição de um recém-chegado. O que? O irmão Senhor Qian foi realmente derrotado por ele? De jeito nenhum, eu ouvi errado. Diante dos sussurros das pessoas ao seu redor, Qian Han ficou furioso de vergonha. Ele olhou ferozmente para Lin Bai e sua expressão se distorceu por um momento. Ele disse de uma maneira confusa e exasperada: "Cale a boca. Você está prestes a morrer, mas ainda é teimoso. Homens, derrube-o para mim. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.